Olha, quando se fala em sal, logo pensamos no tipo mais comum, que é o refinado, né? Mas existe também uma infinidade de versões de tempero, com características próprias, tornando alguns mais saudáveis do que os outros. Quem vai mostrar pra gente os vários tipos de sal disponíveis no mercado é a Regina Su, nutricionista do Hospital Sepaco. Me dá um beijo, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Tô um pouco frio, né? Muito frio. Eu tava com o doutor Eduardo assim, toda travada. Mas vamos falar do sal que você trouxe aqui. Eu achei interessante porque tem alguns que eu nunca ouvi falar. E tem alguns que são mais benéficos do que outros, né? Por que isso? Eu achei que era tudo meio que parecido. Na verdade, assim, existem realmente muitos tipos de sal. O sal mais comum, que é o sal que nós utilizamos na mesa, normalmente, é o sal refinado. Esse aqui, bem concentradinho. Você vê que ele é diferente. Isso. Ele, na verdade, passa por vários processos e nesses processos se também perderam vários nutrientes. Um deles é o iodo, o que as nossas leis pedem para colocar o iodo no acréscimo do próprio sal. Ah, entendi. Por causa do bócio. Entendi. Tá? E ele fica soltinho, exatamente, ele é bem soltinho. Se observar, ele é bem soltinho. Olha só, ele é bem aquele soltinho. Comum que a gente está acostumado em casa, de mesa. Né? Conta pra mim o que tem no mercado. No mercado, exatamente por causa de diversos problemas vasculares, de pressão alta, circulatórios, a gente começou a perceber a necessidade de outros sais que tivessem uma quantidade menor de sódio. Um sal seria o sal light, que na verdade exatamente tem uma 50% de cloreto de potássio e 50% de cloreto de sódio. Então, ou seja, tem menor quantidade de sódio. Ótimo, então, ou seja, ele é bem mais saudável que o refinado que a gente está acostumado. Exatamente, ele tem menos quantidade de sódio para exatamente o nosso controle de pressão arterial. O sal rosa é o que está na moda. Sal rosa do Himalaia. Todo mundo fala que é o melhor. É o melhor? Ele, na verdade, realmente tem muitos nutrientes. Ele é um sal que veio do Himalaia, da Ásia. Ele tem menos sódio, quase metade da quantidade de sódio do sal comum. E realmente tem muitos nutrientes que no nosso sal, por causa dos processos de refinamento, realmente se perde. Tem um sabor que, na verdade, para se produzir em comida, é interessante na finalização. Na finalização? Na finalização dos pratos. Até você me fez lembrar que muitas pessoas falam que quando a gente coloca o sal depois que a comida está pronta, é prejudicial. Isso é mito? Na verdade, se você consumir uma quantidade muito grande também depois que a comida está pronta, acaba sendo tão ruim quanto. Tudo que é exagerado. Inclusive, mesmo ele, se consumir em grande quantidade, lógico que também não é interessante. Então tá. E aqui ao lado, o que nós temos? Temos sal negro e o sal rosa, vermelho do Havaí. São diferentes, né? Muito diferentes. Ele é negro por causa realmente que ele é originário da parte de carvão e esse daqui por causa da argila. Tem um sabor um pouco mais ferroso, ele vem da região do Havaí. Tá. E todos com essa finalidade de salgar. E que tem uns que você coloca um pouquinho de sal e não sente o tempero. Uma quantidade grande, tá, de sódio. É? É, similar ao nosso sal refinado. Tá, e aqui ao lado? Esse daqui é o sal marinho. É o sal marinho. É o nosso sal marinho, ele é obtido de rochas também. Aqui no Rio Grande do Norte, aqui no Brasil, temos bastante essa produção. Ele tem mais nutrientes, ele é considerado mais saudável que o nosso sal refinado, porque ele exatamente não sofreu o refinamento e ao mesmo tempo ele tem ainda nutrientes. Olha que maravilha, também. Olha que interessante. Sal grosso que todo mundo está acostumado a colocar no churrasco. Ela já olha, ela gosta. Quem não gosta? Quem não gosta, né? Então assim, no churrasco, churrasqueiras, ele segura bem na parte de tempero de alimentos. É muito bom. Então assim, mas a parte de sódio é similar ao do refinado. Vamos falar um pouquinho do exagero. Desde quando o sal se tornou um vilão? A partir do momento que a gente, observando exames, a gente percebe que a pressão está mais alterada. Os nossos produtos, o sal, ele é presente em vários produtos, seja enlatados, seja conservas. Para conservar, né? Seja na própria produção do alimento. Então, a gente acaba utilizando uma quantidade de sal muito maior do que o necessário. Mas se for ver, nem tem tanta necessidade de colocar essa quantidade de sal, porque hoje a gente tem a geladeira. Sim. Para conservar, justamente. Não precisaria. Não entendi. Mas as pessoas acabam consumindo uma quantidade maior, o que a gente acaba
utilizando umas metodologias diferentes, como o tempero que eu acabei trazendo. A gente vai fazer uma receitinha. Para exatamente substituir essa quantidade de sódio grande no tempero, usando o sal. Eu acho que o brasileiro precisa se adequar a essa questão de... Não é que precisa estar tão salgada a comida para você sentir o sabor, enfim. Não, muito pelo contrário. Ao contrário. Não é bem isso. Não. Agora, vamos falar o seguinte. Muita gente acha que tirando o sal completamente do cardápio, vai ser ótimo, vou ficar saudável. Isso não é uma verdade. Não, precisamos do sódio. A gente pode obter o sódio, inclusive o leite tem sódio, na própria constituição do leite. Então, assim, os alimentos têm o sódio. É que a gente tem que tomar cuidado é a adição desse sódio na nossa alimentação. Além do sódio do alimento, uma quantidade maior. Qual que é a quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde? Olha, uma colher de chá, mais ou menos isso seria. No dia inteiro? Para tudo. Arroz, feijão, salada, carne. Nossa, almoço, jantar. A gente consome muito mais que isso. E quando falam na receita, uma pitada. O que é uma pitada? A pitada, normalmente a gente faz isso. Tá? Mas quem tem uma mão maior faz uma pitada maior. Ou uma super pitada. Uma super pitada. Então, assim, tem que realmente tomar muito cuidado. Saleiro na mesa, evita. Tá. E qual que é o benefício do sal no nosso corpo? O sal, ele realmente é necessário por causa de todo o equilíbrio mesmo dos minerais dentro do organismo. Precisa dele para esse equilíbrio de minerais, ao líquido, nossos líquidos internos. Então, é importante? Sim. Mas não é necessário uma adição além do que a gente consome na alimentação normal nossa. Um pouco a mais para dar sabor, sim. Mas o excesso, jamais. Mas se a Organização Mundial de Saúde já sugeriu um tanto, uma quantia correta, por que a gente continua consumindo e por que as indústrias não se adequam logo a isso? Tanto porque causa inúmeros malefícios. Diversas pessoas chegaram a morrer por conta disso. E é muito sério. A gente precisa passar essa informação para as pessoas. Seja problemas de acidente vascular, infarto, além do próprio problema de pressão arterial. Eu quero muito ver essa receitinha que você vai fazer para a gente, essa sugestão boa aqui. Essa sugestão é muito fácil. A receita que eu trouxe, na verdade, tem orégano, manjericão, salsinha, alecrim e o sal batido desses todos, batido com o sal ou marinho ou o sal light. No liquidificador sai esse salzinho. Olha, bem verdinho, fininho, né? Salzinho de ervas. É tudo uma colher, tá, gente? Uma colherzinha de sopa. O sal pode ser uma quantidade menor. Tá? Tipo, uma colher de chá, por exemplo, e não é usar em uma vez só, tá? Para temperar várias vezes. Usar várias vezes. E dependendo da quantidade de pessoas, pode durar mais ou menos a receita, tá? Tá certo. E você, como nutricionista, passa um recado para quem está em casa, assim, para as pessoas terem mesmo essa conscientização. Não é, eu gosto assim porque o tempero é desse jeito e meu paladar adora e eu sou assim, eu cresci assim, é síndrome de Gabriela, né? E não necessariamente tem que ser dessa forma. A gente pode se adequar num novo estilo de vida para ter mais saúde. Para ter mais saúde, procurando sais que possam ter uma quantidade de sódio menor, que tenham mais nutrientes do que o nosso sal. Isso não quer dizer não consumir o sal refinado, quer dizer dar preferências, conhecimentos de outros sais, de outros locais e paladares, né? Porque eles têm um paladar totalmente diferente e mesmo usando o sal refinado, se quiser e não tiver problema, dá para temperar fazer aqueles exames de rotina, passar com a sua médica, se entender. E utilizar normalmente o sal, mesmo temperadinho, ele dá até um sabor mais inusitado. Dá algo a mais, né? Algo a mais. É bom mudar. Eu posso? Nossa, eu tava com muita vontade de provar esse tempero. Pode sim, posso? Com certeza. Eu vou pegar daqui, ó, só esse tomatinho. Nossa, é maravilhoso. Ele tem um cheiro, um odor muito bom de ervas. Sim. Nossa, não precisa dessa quantidade absurda de sal. E tudo muito natural. Sim.
Nossa, inclusive saboroso. porque eles têm todos os nutrientes do próprio, cada erva com seus nutrientes de antioxidante, de anti-inflamatório. Vamos passar de novo. Não, é sério, vocês precisam anotar. Agora é mais que sério ainda. Vamos anotar, olha, tudo é uma colherinha, tá? Uma colher de sopa de alecrim desidratado. Depois, uma colher de sopa de salsinha desidratada. Sim. Uma colher de sopa de manjericão, também desidratado. Depois. E uma colher de sopa de orégano. E aí, para fechar, uma colher de sopa de sal marinho ou light. Fica uma delícia. Não precisa ingerir essa quantidade de sal absurdo. Não mesmo. Eu esqueci de falar do líquido, né? Passei batido nele. O sal líquido é, na verdade, o nosso sal marinho. Diluído em água mineral. Diluído. Tá, então ele vai ter um sabor um pouco menos salgado, porque vai ter menos sódio, porque ele está diluído em água. Ah, entendi. Gente, E um sabe outro também é o flor de sal, né? Então, esse eu também não conhecia. Essa flor de sal, ela é bem interessante, ela é encontrada principalmente no norte da França. Se olhar microscopicamente o sal, ele tem um formato de flor, por isso flor de sal. Ele é bem delicado, tá? Ele é bastante delicado, eu tô vendo aqui. É bem delicado, tem um sabor suave e tem todo um processo para ele existir. Tanto a parte atmosférica tem que estar de acordo, um vento suave, a radiação solar tem que estar tudo perfeitamente para que ele fique assim, sem nenhum tipo de adição de produto químico. Então, ele realmente é bem interessante. Ou seja, tem todo um processo, né? Agora, me conta, é verdade que quando a gente coloca uma quantidade muito grande de sal, que as pessoas equivocadamente acabam fazendo isso, que acham que isso que vai trazer mais sabor, é verdade que isso acaba tirando o sabor real do que a gente está consumindo? Sim, porque ele mascara o sabor da comida. Ele fica o sabor do sal. Então, por isso que se é a necessidade de repente temperar, é interessante conhecer outros sais, porque cada sal tem um sabor. Ele tem um sabor um pouco mais suave, outros um sabor um pouco mais ferroso, um pouco mais picante. Então, existem vários tipos de sal. E se você ainda faz algum tipo de receita de sal, outros sabores aparecerão. Ou seja, então o seu conselho como nutricionista é ir fazer os exames de rotina, sempre ver o que o seu corpo está pronto para receber, e aí sim você vai atrás do que vai se encaixar com a sua saúde. E no seu paladar. E no seu paladar também. Então, gente, variedade aqui não falta, não precisa ficar no trivial que a gente já sabe. Dá para variar e fica muito mais saboroso. Se eu fosse vocês, eu faria também essa receitinha aqui, porque olha, ficou show. Muito obrigada, viu, pelas informações. Maria. Você quer passar seu contato pra gente? O contato é o próprio hospital Cepaco, onde eu sou responsável pelo setor de nutrição. Eu estava procurando aqui, eu não achei. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Aderi e vou fazer a receitinha. Obrigada. Um ótimo dia para você, viu? Tchau, obrigada.